Alô, alô, queridos e queridas ouvintes. Pois é, o bordão é o mesmo, mas a voz, como vocês já perceberam, não é o do nosso querido e mais do que necessário Lucas Stanislau, nosso âncora. Pois é, infelizmente a gente teve uns problemas de agenda e o Lucas não vai poder participar com a gente aqui hoje. Mas nem por isso a peteca cai aqui no acorde, muito pelo contrário. A gente está aqui hoje com uma convidada mais do que especial para falar, claro, das canções do povo. Também quero adiantar aqui meu pedido de desculpas para vocês, porque minha voz não tá das melhores. Eu acabei pegando uma gripe forte, mas vamos que vamos. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas, e bora para mais um episódio do Acorde. Eu sou a Dani, e hoje a gente tá com o nosso músico e psicólogo Lucas Dorim. E aí, Dorim, tudo certo? Tudo certo, prazerzaço estar aqui com vocês hoje, tô super feliz. É isso aí. E conforme prometido, e aqui a gente promete e entrega, temos uma convidada para lá de especial, a Jobana Moya Aramayo, que é migrante quechua boliviana, humanista, ativista pela não violência ativa e pela não discriminação, além de mediadora intercultural. Bem-vinda, Jobana, uma verdadeira honra poder ter você com a gente aqui hoje. Obrigada, agradeço muito o convite, encontro que é bem importante ter estes encontros, né, interculturais, fazer essa troca que nos enriquece muito. É isso aí, legal, o prazer é nosso. Gente, hoje a gente vai falar de uma artista muito, mas muito especial, com uma voz inconfundível, que literalmente imita o canto dos pássaros, né? Nesse episódio do Acorde, a gente vai ter a alegria de falar sobre a gigante Luzmila Carpio, que é uma cantora boliviana, indígena, que representa, assim, acho que com enorme maestria a cultura quechua. É dela, né, uma emblemática sentença que diz: se esquecemos a língua originária, esquecemos também o pensamento. Mas antes da gente começar nosso papo de hoje, vamos para os nossos recadinhos, né, da Rádio Rebelde. Fica aí que é rapidinho, a gente já volta. Родная меня мать. Aquí Radio Rebelde. Oi, pessoal. Hoje você é anfitriã de vocês na nossa Rádio Rebelde. Tô até nervosa aqui de assumir essa função hoje, mas eu espero estar à altura do Lucas, que tão bem conversa com vocês nesse momento, né? Esse é o último episódio do ano do Acorde. A gente vai tirar um pequeno recesso, porque acreditamos no poder do ócio, ainda que a gente vá usar esse tempo para bolar novos episódios para vocês. Mas a gente volta logo na primeira semana de janeiro, então não esquece da gente, que a gente não esquece de vocês. Você que ainda não segue a gente, segue lá. Isso é muito importante pra gente aqui do Acorde. A gente tá no Instagram com @podcastacorde. Por lá você pode comentar, mandar mensagens, debater com a gente. De verdade, a gente ama receber as mensagens que vocês nos enviam. Se você é como o nosso querido Dorim e se mantém longe das redes antissociais, manda pra gente um e-mail no podcastacorde@gmail.com. A gente tem um público super legal no YouTube também, então passa lá, se inscreve, deixa seu like, porque tudo isso constrói o nosso querido podcast, que vocês sabem que é feito no esquema guerrilha. E agora é hora de passar aqui a caixinha do Acorde, né? A gente tá na plataforma Aurelo, entra aqui, né, no link da descrição, tanto do YouTube quanto das plataformas de áudio, e dá uma olhada. Tem brindes, e os valores são módicos para vocês, mas pra gente faria, assim, uma super diferença. Outra forma de apoiar a gente é o Pix. A nossa chave é podcastacorde@gmail.com.br. É isso, vamos pro episódio que tá demais. Muito bem, pessoal. A Luzmila Carpio é, assim, uma artista de verdade fundamental para a história da música, né? Ela é uma referência da música folclórica e da preservação da identidade indígena na América Latina, né? E dedicou a vida para promover e preservar a riqueza cultural dos povos aimaras e quechuas, né? Ela sempre cantou em quechua e isso foi uma forma, né, de desafiar
a cultura ocidental, a cultura colonizadora, né? Então eu queria começar pedindo para o Dorim contar para a gente um pouco quem é a Luzmila Carpio. A Luzmila, ela nasceu em 1949 na comunidade de Quala Quala, que significa algo como Pedra Pedra, que é uma pequena comunidade rural no município de Uncia, que fica na província de Rafael Bustillo. Essa região ela fica nos Andes bolivianos a 4.000 pés em relação ao nível do mar. Ela foi criada dentro de uma família Quechua Aymara, onde ela aprendeu com a mãe dela, a avó, que o canto era um meio de diálogo com a natureza. Sobre a região onde ela nasceu, ela disse o seguinte: eram terras comunitárias, e para deixá-las descansar, nunca semeávamos 2 anos no mesmo lugar. A cada ano, corríamos e mudávamos de manta, e quando completavam 10 anos, se completava esse ciclo. Ainda sobre esse lugar onde ela nasceu, a Luzmila comenta: eu nasci em uma comunidade queixo-aimara onde não havia igreja. Nosso credo sempre foi a adoração da terra. Desde muito pequena eu cantava com a minha mãe, escutando o canto dos pássaros, que sabíamos que cantavam na língua aimara. A mãe dela era irmã mais velha de 8 irmãos e teve que trabalhar desde cedo nas minas, sofreu na pele, né, a discriminação justamente por ser quechua. Em uma entrevista ao Página 12, a Luzmila relembra uma frase muito dolorosa e marcante da mãe dela, que disse o seguinte: eu não quero que minhas filhas sejam índias. Ela dizia que quando ouvia isso, pensava que um dia a cultura dela seria conhecida em todo o mundo. Quando ela tinha 11 anos, ela foi visitar a irmã dela, que trabalhava como doméstica em Oruro, e escutou pela primeira vez crianças cantando pela rádio. Nessa época, ela não falava espanhol, e dizia também que ela era muito tímida. Ela tomou coragem, foi até uma rádio e fez uma espécie de audição cantando em quechua. O músico que estava tocando piano disse: essas são coisas de índios. Volte quando você tiver aprendido alguma coisa de espanhol. A Luzmila depois passou a fazer apresentações em rádios locais, mas nessa época na Bolívia, o espanhol era o idioma oficial, né? O único aceito pelo governo. Então, ela se apresentava publicamente cantando em espanhol, mas sempre se impôs, sempre buscou se impor para cantar na língua mãe dela e escrever canções em quechua. E depois de cursar, né, o ensino básico na comunidade dela, ela foi fazer o secundário em Oruro, né, onde a irmã dela trabalhava, né, como você disse, Dorim, lá como doméstica. Em 1970, ela se apresentou num concurso preparatório para o Festival da Canção Boliviana, né, e foi premiada com a nomeação de Nusta Boliviana. E a casa discográfica Lauro e Cia ofereceu para ela, para Luzmila, um contrato que previa a gravação de 15 discos em 2 anos, né, de 71 até 73. Em 79, ela foi para a França para justamente promover a língua dela, as canções e a cultura, e um crítico musical francês chegou a comentar: Luzmila Carpio canta a história dos seus, né, com uma voz incomparável. Essa história de uma civilização das mais antigas do mundo. Mas cuidado, que ninguém se equivoque. Sua voz é de um folclore, não é de um folclore qualquer, é da autenticidade. E na França, a Luzmila ficou por mais de 20 anos, né? Em 1984, por conta de uma proposta dela, né, a instituição CIMAD organizou uma turnê por toda a França para coletar fundos para lutar contra a seca na Bolívia, né? E em 1990, ela foi coautora de um filme infantil chamado Luzmila com Julia em Bolívia, que falava sobre a realidade dos camponeses, né, na Bolívia. Em 92, junto com a Unicef, ela conseguiu levar água potável para várias comunidades de Potosí. E de 2006 até 2011, ela exerceu o cargo de embaixadora boliviana na França, né? E sobre esse acontecimento, né, ela comentou: era uma honra e uma responsabilidade o que me pedia o irmão Evo, o Evo Morales, né, o presidente da Bolívia no momento. Porque eu senti que era o povo que pedia isso. Evo me dizia que tinha que seguir com minha arte e também como embaixadora, mas não pude fazer isso, e preferi me dedicar a fundo ao que o povo me havia pedido. A Luzmila, ela tem uma obra muito vasta, né, com 25 discos. Enfim, ela é uma das artistas mais complexas e completas da América Latina, né, uma voz super singular, tem uma sensibilidade incrível e, além de tudo, ela representa uma cultura extremamente rica e com mensagens que eu acho que hoje são cada vez mais importantes e atuais, né. E eu estava pensando aqui, Giovana, a gente não podia perder a oportunidade de ouro, né, de ter você aqui hoje para te perguntar o que é Pachamama, porque é um tema central para a gente entender e entrar em contato, né, com o mundo que a Luzmila canta, um mundo muito rico de luta, resistência, de propostas de futuro mesmo, né? O que significa Pachamama? E eu acho que quando falamos de Luzmila, não, e o contexto no que usa essa palavra, porque Pachamama literalmente poderia dizer que é mãe terra, literalmente a tradução. Mas
encierra, ¿no?, ese tema de la complementariedad, ¿no?, que está na cosmovisão andina, la reciprocidad, ¿no?, ese tiempo circular, esa cosa con lo sagrado, porque en la cultura andina también tanto la música como el canto siempre estuvo más relacionado a esos momentos de conexión con lo sagrado, ¿no? La música siempre fue un conector con lo sagrado. Então, quando falamos de Pachamama, viene assim toda essa bagagem, não, com essa palavra, porque tem uma espiritualidade, não? Isso de falar, não, que estamos conectados, somos irmãos, não sei, dos animais, das plantas, tem essa conotação de Pachamama também, porque isso também é Pachamama, mas não solamente ser uma coisa de parentesco, sino que tem algo em essência de espiritual, de, eu diria religioso, mas acho que é mais espiritual, que nos faz entender que somos solo um. Não é uma palavra fechada, é uma palavra que carga, não? Várias coisas. Então, por lo menos essa é a interpretação que eu faço. Não, maravilhoso. Foi uma definição, enfim, muito completa, né? Não é uma coisa só, são muitas outras coisas, né? Muito legal. Dorim, agora a gente estava falando da questão do canto, né? E a Giovana aqui estava explicando para a gente o que é a Pachamama, né? Nesse sentido amplo, né? Eu acho que um outro aspecto muito fundamental para a gente entender a obra da Luzmila é justamente o canto. A Giovana já trouxe aqui para a gente que o canto não é simplesmente, né, um canto, ele tem uma conotação espiritual, uma conotação metafísica, né, abstrata, talvez. Porque é muito importante para as culturas andinas, né, a questão do canto. E na cultura quechua, por exemplo, o canto tem essa função social, né? Ele faz parte até do trabalho diário, né, de todos na comunidade, não é isso? Porque eu acho que existe, inclusive, uma divisão sexual, né, do trabalho, do canto, nessa cultura, né? Os instrumentos, com exceção do tambor, né, é exclusivo dos homens, enquanto o canto e as letras são do domínio feminino. Como funciona essa questão? Não, só queria falar, ¿no?, que em um contexto de las comunidades hay separación por el tema de la complementariedad. Entonces tenemos el concepto del chachahuarmi. Então, os homens fazem uma coisa, as mulheres fazem outra coisa, mas muitas vezes eu sinto que querem dar essa leitura que se tem mais ocidentalizada, né? E com certeza tem coisas machistas, misóginas, não questiono isso. Só que está operando uma coisa de complementaridade. Então, as mulheres não poderiam, por exemplo, tocar um instrumento. As mulheres só cantariam, não? E os homens tocariam. Mas por uma questão de entender que cada coisa é importante e se complementa. É bem por aí, né? A ideia de que, de uma certa forma, não existe uma hierarquia, né, entre as capacidades, mas que tanto o canto quanto o instrumento são igualmente necessários, né, para função social da música ocorrer, né? Então, é muito por esse sentido mesmo, é uma coisa que complementa a outra, mas sem um julgamento de valor do que é superior ou que é inferior de uma certa forma, né? Inclusive, tem uma questão não só dessa divisão entre homens e mulheres, que é uma divisão, como a Giovana estava explicando para a gente, de complementariedade, mais do que, né, de marcadamente uma coisa misógina, talvez, não dividida e tudo mais. E tem uma outra questão que também que eu acho que é importante, que é essa aprendizagem que vai passar do mais velho para o mais novo, e isso vai, né, através da oralidade. É legal a gente falar também um pouco, né, da importância dessa oralidade, né, de entrar em contato com canções que são passadas, né, de avós para filhos e depois para os netos. Acho que é muito interessante também, né. Outro aspecto muito fundamental, né, nas culturas andinas, e isso, claro, vai se refletir nessa produção musical, são as montanhas, né? Giovana, a Luzmila chegou a dizer em uma entrevista, né, que as montanhas, elas eram um lugar sagrado, onde moram os ancestrais, né? Como é essa relação, né? É um espaço sagrado, existe uma oposição ao universo considerado social, né, da comunidade, porque existem músicas que as montanhas desempenham esse lugar de origem, né, de alguns temas, né, de músicas. Como funciona essa questão da montanha, né? Creo que na cultura andina temos os sapos, ¿no?, que são os lugares sagrados, as huacas. E dependendo do lugar, do contexto, ¿no? E você vê que trabalhamos muito com o tema da ancestralidade, as montanhas, ¿no? Estão os achachilas aí, são nossos ancestrais, nossos protetores.
E eu não sei se já tiveram a oportunidade de estar numa montanha, 3.000, 4.000 metros de altura. Que te falo, não é somente a altitude, é o vento, os sons que faz, talvez é outra coisa, não? Então você está, o meio ambiente propicia que você conecte com esse mundo interno, não? Então eu acho que também é um contexto que ajuda a sentir essa conexão, né? E sempre dentro dessa leitura de ancestralidade. E, e outra coisa também, não, que acho que é interessante colocar es que tanto la música, el canto, tem sí esa función, ¿no? De no estar en el trabajo, más en nuestra cultura está muy vinculada a las festividades sagradas, ¿no? Y cuando viene la colonización, tipo, realmente tentan apagar todo y esa oralidad y en los cantos se mantiene mucho de nuestra historia, de nuestra sabiduría, ¿no? Então, acho que isso é bem interessante, ¿no? Porque a mesma Luzmila vai trazer no canto, ¿no? Não sei, várias coisas, não sei, tipo, a canção que vai falar Bartolina Sisa. Então, há várias canções que vão falar de coisas que é nossa memória, porque não chegamos à escrita, ¿no? Quando chegaram os espanhóis, ainda nossa cultura não havia chegado à escrita. E essa foi uma forma de preservar também nossa cultura, pero sempre nesse contexto con lo sagrado, digo, porque no es algo de música, de coloquial, de festejo, de algo, como un festejo, como algo cotidiano, ¿no? Es algo que moviliza toda la comunidad, que moviliza muchas cosas, no es una cosa más, es una cosa importante, ¿no? Porque se celebran los cambios de estación, hay instrumentos que você toca en una estación y no toca en otra, igual que cantos, canta una estación y no en otra, ¿no? Então, acho que é importante ter esse contexto, porque senão nossa história, nesse momento atual, as fiestas são tipo cotidianas, não? Del dia a dia, pero em um contexto já de convicção, cosmología, si quieres, tiene uma conotação, ¿no? Uma conotação sagrada de conexão com esses três planos nos quais vamos circulando. Não, muito interessante. E também tem a questão, né, Giovana, eu queria também ouvir você um pouco dos pássaros, né? Porque, enfim, a Luzmila, ela tem uma doçura, né, na voz, assim, que, enfim, é inconfundível, né? E não é uma coincidência, né? É um estilo vocal que foi mantido, assim, por centenas, se não milhares de anos, nos Andes, né? Pela ação das mulheres, né? E esse canto, ele é inerentemente feminino, né? Ele é agudo, potente, ele tem uma estreita relação com a natureza, né? Tanto que uma das funções de cantar dentro dessas culturas é justamente afetar e provocar fenômenos naturais, né? Ou mesmo anunciar, né? Como você estava explicando para a gente, mudanças de estação, a chegada o fim de ciclos, começos de ciclos. Então, como é essa questão, né? Porque essa voz, ela chama tiple, é isso, né? É um registro vocal, eu acho que estava vendo que é o registro vocal mais alto da voz humana, né? É uma técnica, né, que elas usam, né? E justamente imita o canto dos pássaros, né? Que também é um elemento fundamental. Eu queria que você comentasse um pouco pra gente como que é essa questão dos pássaros nos Andes e esse canto tão agudo, tão bonito. Primeiro que essa forma de cantar é muito característica de los quechua. Não só as mulheres quechuas cantam assim, e marcadamente norte potosinas, né? Meu pai é de Potosí, não? Meus abuelos, casi toda minha família é de Potosí, e uma pequena parte de Cochabamba. Eu me lembro que meu avô, por exemplo, nos finais de tarde, sempre nos fazia sentar e nos fazia, quedamos escutando os pássaros, não? Na época não entendíamos, nós ficávamos quietos aí. E ele falava, tem que escutar. Pero não falava que nos iam a contar coisas, nem nada, pero sempre nos deixava escutando, ouvindo. Depois, quando eu conheci a obra de Luzmila Carpio, eu entendi um pouco mais, porque eu sou de uma geração, né, onde se tentava apagar essa coisa de indianidade. Então, isso que fala a mamãe de Luzmila e marca muito a Luzmila, eu acho que para mim também ressoa muito, né? Porque minha avó tirou a polheira à minha mãe. Minha mãe e meu pai fluentes em quechua, eles não nos deixavam falar quechua, não, porque ela falava que me iam a discriminar, mas eu sempre falo que igual me discriminaram porque quando você cresce com quechua hablantes, tem um jeito diferente de falar espanhol,
então não adiantou muito, não? Mas, e os pássaros, por exemplo, no Natal, das músicas tradicionais, sempre eram de passarinhos. Então, se vocês procuram música Natal tradicional, Quechua del Valle, de Cochabamba, Potosí, sempre são passarinhos, não? E acho que tem uma conotação bem interessante. Tem uma anedota, não? Que a Mercedes Sosa conta, não sei se vocês viram essa anedota dela, ela estava doente, e aí a Luzmila disse que vai mandar os pássaros. Ou então, inclusive anuncian a muerte. Temos vários símbolos, não? Porque en la cosmovisión andina están mucho los símbolos y siempre van a estar relacionados con los animales. Y los pájaros tienen essa função também. Tá? Não sei se você vai ver, não sei como se fala búho. Grande. Aqui eu acho que é o equivalente ao nosso rasga-mortalha, porque no Nordeste, o rasga-mortalha, ele anuncia malagouro, anuncia morte, coisas assim, e chama rasga-mortalha, de onde eu vim, né? Chama rasga-mortalha. Em outros lugares, acho que pode ter outros nomes. Você tem um passarinho, que não lembro agora, que se entra em tu casa, a vezes, porque vas a receber uma visita de alguém que você quer muito. Então, os pássaros estão muito associados também a, não sei, a significado. Não? E o canto também está fortemente impregnado na nossa cultura, não? Principalmente em la música, mas se entende, não? Porque nesse contexto você só podia ouvir o canto dos pássaros, né? Então acho super lindo isso, não? Às vezes eu deixo meus filhos também, vamos ouvir os pássaros. Talvez um dia vamos entender o que eles estão falando, não? Porque nunca me ensinaram a traduzir. Mas eu acho que tem toda essa simbologia. Se você vê as roupas também, sempre tem passarinho, tem flores, não? Então, a natureza é algo muito vivo, muito incorporada. Eu acho que, de certa forma, isso tem a ver também com a questão geográfica que a gente estava falando antes, da questão da altitude, né, das montanhas. Que em, sei lá, determinadas altitudes tão altas quanto você encontra em locais dos Andes, a maior parte da fauna são pássaros mesmo, né? Você tem diversos outros animais também, terrestres e tudo, mas os pássaros são muito predominantes, né? Acho que até, se não me engano, na região andina do Chile, o condor, né, é um pássaro super símbolo, né? Que é um pássaro também de altitudes muito, muito altas, né? Essas aves de rapina, né? E também no altiplano tem vales, né? Então, os quechos geralmente sempre se han instalado nos vales, não? Que estão na altitude de 3.000 metros, 3.500 metros, porque tem esses vales, então, estão entre as montanhas, então tem realmente muito pássaro, né? Não, justamente. E, Giovana, você falou uma coisa muito interessante, né? De que esse registro sonoro dos pássaros é, enfim, o primeiro registro musical mesmo, né? A gente às vezes fala assim, poxa, a música, né? Mas isso é música, né? Aquilo tem notas e tons e semitons, então é realmente uma questão muito interessante, né? De discutir. Gente, enfim, cantar é uma atividade com abundantes significativos, né, assim, em funções sociais na vida das mulheres andinas. Essa relação, ela vai mudando conforme as idades também, né, a esfera musical, como um domínio feminino, permite que as mulheres se destaquem, exerçam seu poder, aprendam, ensinem, né, afetem outros seres vivos, que eu acho que essa coisa do canto andino como algo que afeta é uma coisa muito interessante. Mas não é só sobre o feminino que a gente está falando, né? No episódio sobre a Belita Palma, a gente discutiu, né? O episódio Belita Palma e a independência de Angola, a gente discutiu bastante sobre o fato dela cantar em quimbundo, né? E isso eu acho que é um aspecto que a gente não pode deixar de discutir. Giovana, o que significa esse canto, né? A gente falou desse canto feminino, desse canto dos pássaros, da importância da montanha, mas eu queria te ouvir um pouco sobre a importância de se cantar nessas línguas, né? O que isso significou e o que significa hoje. O primeiro que eu acho que isso ha mantido nossa língua materna viva de alguma forma, não? E era uma forma também de registrar nossa história, como estava falando,
e transmitir conhecimento, porque a oralidade é muito importante. Não? E realmente as mulheres nas culturas indígenas são as que vão transpassando a cultura aos filhos. Não? Porque as crianças terminam ficando mais com as mães. Não? E uma criança vai aprender e vai guardar muito mais algo que você ensina cantando que você pedindo para ela memorizar. Não? Então, eu me lembro que na escola nos ensinavam a cantar, porque eu venho de uma província, né? Então, tinham várias canções em quechua que aprendíamos a cantar, e não sei, me lembro de uma que de uma virgem, não? Porque tem esse sincretismo, não? Religioso, que é um pueblo que se chama Santa Vera Cruz, e que é um santo em realidade, não é uma virgem, e as mulheres que não podem ter filhos, elas vão, então você canta Santa Vera Cruz, tatala, uauai, uauai. Então, na música você está falando, por favor, ajuda-me a ter um filho, que é uma oração, é um pedido, mas também é como uma esperança para as mulheres que não podiam ter filhos, porque é muito forte em todas as culturas isso, que havia um lugar onde podiam ir, encontrar-se, ¿no? Então a música também, as canções também passam informação, não? Então muitas coisas você vai aprender também pela música, não? Então eu sempre encontrei muito rico isso, não? E as músicas que cantavam, porque a música, não sei, creo que vocês falam acalanta, né? Essa palavra assim, essa música que conforta, porque tem que a vida das pessoas indígenas sempre foi muito difícil, não? Então, eu me lembro que na rua que eu morava, por exemplo, chegavam os caminhões com indígenas, com batata, não que era o lugar onde deixavam, justo na rua que eu morava, era onde traziam todas as batatas. E a pessoa chegava e no final da tarde começavam a contar histórias e também a cantar. E também o canto tem essa coisa de conectar, essa coisa de socializar, de compartilhar. E aí sempre aparecia alguém, um homem, não mais velho, com um charango, não? Porque os quechos utilizam muito o charango e se juntavam, e alguém começava a cantar, depois outra pessoa começava a cantar, então socializa muito, não? Ajuda a socializar, ajuda a transmitir saberes, ajuda a identificar-te, porque quando você está cantando e de pronto outra pessoa também sabe a canção, então há um reconhecimento, né? Há um reconhecimento de que vocês têm algo em comum. Então, acho que as músicas, nesse sentido, são como muito importantes para as relações interpersonais, para essa construção de identidade, essa manutenção de identidade de língua, não? Então, porque, por exemplo, eu não sei falar fluentemente, porque eu entendo, mas assim, falar fluentemente porque sou muitos anos no Brasil, porque meus pais não me ensinaram, mas agora estou tentando com meus filhos. Mas eu sei cantar em quechua. Consigo falar super bem cantando, mas assim falando ainda não. Então, acho que cantar também é algo bem importante para introduzir a língua, não? Manter-la viva. Porque aunque você não sepa falar, sabe cantar. Nossa, que bonito, não, coisa linda, né, porque a música ainda continua cumprindo essa função, né, de ensinar, de aproximar, né, de criar um senso de comunidade. Talvez você, no Brasil, longe da Bolívia, encontre outra pessoa que também conheça uma canção, e isso já é um acalanto, né, essa identificação, né, é um lugar seguro, né, como se fosse isso, né. E me fez pensar muito, Dani, toda essa reflexão da Giovana sobre a função social da música mesmo, né? Essa música que ela não existe de uma forma isolada, individualizada, né? Muitas vezes essa música mais ligada ao mercado, mais da indústria, né? É uma música muitas vezes isolada, né? Do mundo, assim, é uma música feita para você ouvir sozinho, se identificar sozinho, não gera uma espécie dessa sensação comunal, né? E me fez lembrar muito sobre o episódio que a gente fez sobre a música palestina, onde aponta-se também, né, como que a origem da música palestina e ainda a forma como ela circula
tem a ver com as funções sociais da canção, né? Então é uma canção para um casamento, é uma canção para um velório, é uma canção para lavar roupa, é uma canção para colher, é uma canção... Então, são canções que elas não existem isoladas, né? Elas não existem no vácuo, né? Elas existem dando forma à vida social, né? Isso é a coisa mais linda, e inclusive sobre a música palestina dizia-se, né, como que muitas das vezes uma mesma forma, uma mesma melodia ia mudando ao longo do tempo para outras funções sociais. E acredito que isso também seja um pouco dessa cultura viva que acredito que também esteja presente na música quechua. Não, eu acho que faz todo sentido. Eu acho que depois, enfim, é uma discussão sem fim, né, de como depois a indústria vai chegar nessas músicas e transformá-la em outra coisa, né? Tirar um pouco dessa ideia dessa função social, dessa função espiritual, dessa função, né? Eu acho que tem uma música que a gente pode discutir que eu acho que exemplifica muito essa relação, né, complexa com a natureza, essa relação muitas vezes acarinhosa ou às vezes temerária com a natureza, né, dos pedidos, das preces, dos anúncios, que eu acho que é uma canção muito bonita, né, da Luzmila, que chama Tirtiparita, que é como suave lluvia, né, chuva suave. Ela foi escrita em quechua, né, e justamente faz uma evocação para chamar a chuva, né. Eu acho muito bonita a forma, né, carinhosa, íntima, respeitosa, agradecida, né, do interlocutor com a chuva, né, que é tão necessária para a vida, né. Eu acho que ela exemplifica muito bem o que a gente está discutindo. É uma canção muito bonita, a forma como ela se refere, né, não é uma coisa, é assim, chuvinha, é carinhoso, né, é quase uma relação, né, muito amistosa, talvez tenha a ver com a coisa da Pachamama que a Giovana trouxe pra gente, né, dessa conexão, dessa interconexão, né, acho que, enfim, é legal pra gente ter uma ideia desse tema, né, das coisas da natureza também. Não, total. Quechua, em realidade, é uma língua muito doce, né? Não tem palavras fortes nem de xingamento. A palavra mais forte, meu marido ri quando eu falo o que significa. Falo, mas isso nem é xingamento. Não? Porque às vezes, por exemplo, os hablantes usamos muito mamita, papito. Já me aconteceu, por exemplo, falando de choque cultural, de falar, não, porque você está infantilizando. Mas eles não entendem que a minha cultura, na tradução, que se espanholiza também, esse ito, ita, é como tentar traduzir del quechua ao espanhol essa coisa carinhosa. Então, mamita, papito, não? Então, é complicado, não? Os choques culturais, porque eu sei que as pessoas não fazem por mal, sino porque elas não entendem que tem essas coisas com a língua, essas traduções também, não? Mas para o pessoal que vai ficar ouvindo, se alguma vez vocês conhecem um boliviano que empieza a misturar, é porque deve ser quechuablante, talvez, ou bem daí. Eu particularmente acho muito bonita. Abuelita. Então, mas olha, eu me ando policiando aqui porque sou imigrante, não? E sempre tenho, é difícil. Eu sei que não fazem por mal, mas não se abrem a entender que há outras culturas, há outras formas também de verbalizar, e às vezes é complicado, às vezes é um pouco cansativo, assim. Imagino. É uma pena, porque realmente é muito bonito. A Luzmila, né, como a gente sabe, é uma porta-voz, uma difusora, né, da cultura andina. Ela levou essa riqueza num trabalho fundamental a vários continentes. E assim, né, o quão importante foi e é esse movimento, né? A Giovana aqui hoje é de verdade um privilégio para a gente poder discutir, né, tudo isso, né? A Luzmila difundiu o pensamento indígena, um pensamento que eu acho que pode ser guia para o nosso mundo, um delimitador, né, de atitudes, de respeito, etc. Mas como é a recepção nesses distintos cenários, né? O que vocês pensam disso? É possível fazer as pessoas entenderem, fora do contexto indígena, essas mensagens, né? Levar a outros tantos lugares pode significar, talvez, perder a essência dessa função do canto, ou não? Ou, na verdade,
o que a gente tem que fazer de fato é difundir, de fato é fazer as pessoas entenderem, fazer as pessoas entrarem em contato. Queria ouvir um pouco vocês sobre isso também. Eu acho que temos que também pensar que estamos em um mundo ocidentalizado que lleva todo a la cabeza, ¿no? Y la música que viene de estos contextos não é uma música que você tem que pensar, é uma música que você tem que sentir, né? Então, por mais que você não entenda o que ela está falando, você vai sentir. E não só ela. Quando eu escuto aqui, não, pessoas indígenas cantar seus cantos, eu não entendo o que eles estão falando, mas eu sinto. Eu sinto o que eles querem transmitir, não? Porque me disponho também a ter essa abertura emotiva de sentir. Então, eu acho que isso é bem importante. Isso é uma coisa que eu ouvi uma vez, não, em Bolívia. Eu fui ao lançamento do livro que fizeram sobre a Luz Mila, e sobre a Luz Mila, não? E o pesquisador, e bueno, e estavam falando um pouco sobre isso, não? Dessa diferenciação que eles faziam. Eu achei super interessante, porque nossa música, realmente, você tem que senti-la, não? Às vezes, a folclorização faz que se perca um pouco isso, mas a Luz Mila, especificamente, ela traz o que chamaríamos música autóctona, não? Porque a música autóctona se caracteriza por isso, não vai falar da lluvia, vai falar do água, vai falar de vento, vai falar de elementos que estão ao redor, e a folclórica já vai misturando, né? Já vai fazendo uma mistura de coisas, que faz parte também, porque a cultura é algo vivo, não é algo que vai mudando. Então, eu acho que isso é uma coisa para nos atentar, porque às vezes se quer, desde essa cabeça ocidentalizada, entender a los pueblos indígenas. É impossível, você nunca vai conseguir. Então, eu sempre acho que é bom sentir, porque aí nós podemos encontrar, porque por as experiências, as trajetórias de vida, nunca vamos acho, talvez, compreender plenamente um ao outro, mas podemos ter pontos de encontro se nos permitimos sentir, e não ficamos só pensando, interpretando, sei lá, armando teorias que são boas, está bem, nosso mundo ocidentalizado serve, mas nos mundos indígenas são outras perspectivas, são outros mundos que não conhecemos. Então, não sei, eu não conheço o mundo guarani, por exemplo, conheço o meu, mas quando me disponho a sentir, eu me encontro, eu me conecto. Quando profundiza Silo, não, que eu sou humanista, né? E ele fala, quando você profundiza em você e eu em mim, aí nos encontramos. E eu acho que isso tem muita relação com isso, não? Sentir, vamos sentir. A música também se pode sentir. Nossa, incrível. Tô digerindo aqui a fala da Giovana, achei maravilhoso, assim, maravilhosa a fala, e pensando um monte de coisa, assim, tanta coisa, né, que sobre esse debate, olha, puxando pelo fio da música, olha quantos debates que a gente não levanta, né? E Giovana, você chegou a comentar que você ainda é de uma geração que havia um certo apagamento dessa cultura quechua, principalmente da língua, e que é uma coisa que está mudando com o tempo, as próximas gerações parece ter um progresso em relação a isso, né? E na forma que estão se criando os filhos, e daí por diante. E eu queria saber se, de alguma forma, o processo político mais da história recente da Bolívia teve a ver também com essa maior penetração e maior compreensão da cultura dos povos indígenas. Eu estou me referindo aqui ao processo do MAS, ali na figura do Evo Morales, e se isso de fato teve um impacto, assim, de uma certa forma, resgatar essa cultura tão apagada, e a partir do Estado multiétnico. Como que você vê essa mudança, assim? Olha, eu sempre falo, Evo Morales é um divisor de águas na história boliviana. Porque antes de Evo Morales, inclusive para ir na universidade, você não podia ir com pollera, com roupas indígenas. Você tinha que se trocar, nem na escola. Você tinha que cortar o cabelo, havia uma coisa muito forte, né? E eu me lembro várias anedotas, não, de discriminação com minha família, porque antes você podia ser impedido de entrar no lugar.
se eles liam você como índio, indígena, não? E meus avós eram de Pollera. Eu aprendi a comer com garfo e faca, e ainda não sei muito bem usar na universidade, porque eu só comia com a mão, com a colher. Para mim era tão natural. E quando eu fui à universidade, as pessoas que íamos da província nos excluíam, não? Terminamos ficando juntos, por nosso jeito de falar, por nosso jeito de comer, por como nos vestíamos, porque tem uma estética, né? A coisa indígena. E, obviamente, reflejávamos essa estética, né? Então, por exemplo, eu passei buenos anos tentando vestir-me de forma diferente, tingindo meu cabelo, tentando neutralizar meu sotaque, não? E quando Evo Morales chega ao poder, não sei como explicar, sabes, algo como que te digam, não sei, putz, que um marciano vai chegar a tu casa, chega um marciano a tu casa, você sabe que está por aí, mas você nunca imagina que vai estar, é algo que te quebra a cabeça. Não? Então, o processo boliviano ainda, eu acho que 30, 40 anos você vai entender essa mudança que foi de representatividade, porque em Bolívia se valoriza muito a educação, mas como uma coisa de branqueamento, né? Então, você tem que estudar para ser gente, deixar de ser índio. Então, Evo Morales, que não era universitário, indígena, assumir o poder, acho que para todos foi muito impactante, não? E Bolívia, porque eu vou todos os anos, teve uma mudança de propagandas com pessoas indígenas, das pessoas indígenas começando a fazer coisas que antes seria impensável fazer, não? Ou as tranças, não sei, começamos a recuperar, a colocar nos elementos, pegar o tecido andino laguaio e começar a colocar nas roupas. Então, você vê os jovens agora utilizam muito, né? Mas também tem um racismo, não? Então, acho que morar tantos anos no Brasil me está ajudando a entender melhor esse racismo que existe em Bolívia, que é diferente do Brasil, porque em Bolívia mais de 60% da população, mais de 60% temos um fenótipo indígena. Então, bem mais por essa coisa de classe econômica, não? Mas sempre querendo branquear você. Então, é muito diferente, mas existe. E ainda tem pessoas em minha família, não? Que você vê o fenótipo supermercado, mas eles, os índios, não brigam comigo, você quer ser índia, não sei, meu tio uma vez, porque eu utilizava o tecido andino com meus filhos, falou, filha, você não tem vergonha de usar? E eu falei, tio, tua mãe era uma chola, e ela usava. Então, acho que também minha geração está reconciliando-se com várias coisas, né? Então, eu vejo as gerações que vêm, há várias que estão abraçando com tudo, nossa cultura, valorizando, mas ainda vai levar uns anos, né? Vai levar uns anos, porque é muito forte ainda essa coisa de não querer ser índio. Mas você vê já youtubers, influenciadores, colocando as coisas em amará, em quechua, em guarani. Então, eu acho que é um processo que acompanhar que é muito interessante, de representatividade indígena, que ainda eu não vejo no Brasil, com as pessoas indígenas. Não, porque, por exemplo, pessoas bolivianas com fenotipo indígena ou pessoas indígenas não somos bonitas, não estamos dentro do padrão de beleza. É difícil ter namorado aqui. Tem várias amigas que têm muita dificuldade porque não são bonitas, porque têm um fenotipo indígena, porque não se vê bonito o fenotipo indígena. Não? Então, em Bolívia não passa isso, não? Por aqui é muito marcado. Então, é louco, não? É muito doido isso. Mas eu acho que sim, o processo político foi fundamental para essa mudança. Se Evo Morales não tivesse chegado ao poder, isso que aconteceu não teria acontecido. O seu relato é, assim, impressionante, né, de como era antes do Evo e como foi depois do Evo. Acho que, enfim, o golpe também deve ter sido um momento muito difícil para os indígenas, né? Foi um golpe também que foi, enfim, teve um elemento evangélico muito forte no golpe, né? Então, enfim, acho que a gente precisa sempre estar atento para que as conquistas que foram conquistadas, né? Esses ganhos sociais que são fundamentais como humanos, assim, sejam mantidos, né? Não possam ser facilmente atacados, não possam ser facilmente desmantelados, né? Por enfim, golpes e
essas coisas que acontecem tanto no nosso continente, né? Não, e teve muito esse caráter étnico, né, no golpe que ocorreu na Bolívia, né? E eu acho que isso é muito representativo na própria, assim, simbolicamente, até na figura da Jeanine Áñez, né? Assim, tipo, se você pegar esteticamente, assim, a imagem que cabelo ela loiro, quer passar, né? Assim, o cabelo loiro, exatamente, tem muito a ver sobre esse ressentimento étnico, né, realmente, que tem na Bolívia, né? De uma certa classe dominante, assim. Enfim, então foi um golpe não só contra o projeto político do MAS, né? Foi um golpe contra aí os 60% da população, né? Como a Giovana citou. Agora, eu acho que a Giovana estava falando, né, dessa coisa dos, agora, influencers que usam a vestimenta indígena, que fazem questão de se identificarem como indígenas, que não querem passar por esse processo tão violento de ter que se embranquecer, entre aspas, né, para se enquadrar em determinados, até camadas sociais, né, se você é rico, você não pode ser indígena, se você... E eu acho que uma coisa muito interessante que rolou não há muito tempo, foi uma iniciativa que eu achei incrível, que foi a união da Luzmila com o grupo de metal industrial Alcoólica LC. Eles fizeram uma canção em quechua sobre o direito das mulheres, né? A canção Mujer Tenemos que Ser Respetadas, junto à voz doce da Luzmila e os ritmos próprios, né, do norte de Potosí, com as guitarras bem pesadas da banda, né? A Vico Paredes, a vocalista da banda, disse o seguinte sobre essa iniciativa: a união desses dois gêneros que podiam ser opostos foi feita porque existe algo que nos une, né? E temos feito e fizemos essa canção, né? Juntar dois gêneros, né? Fazer esse elo com dois gêneros, né? Eu queria destacar um trecho e perguntar o que vocês acham, né? Dessas iniciativas no geral que a Giovana estava comentando com a gente e dessa iniciativa com esse grupo Alcoólicas, né? O trecho diz o seguinte: las mujeres queremos ser tomadas en cuenta en las ciudades, pueblos donde estemos, mujeres, hombres en igualdad, devemos progressar e ir adelante sempre juntos. Eu acho muito interessante, né? Porque traz essa coisa da união das mulheres que a gente estava discutindo, ao mesmo tempo é uma banda jovem de metal industrial que canta com a Luzmila, então, enfim, eu achei uma coisa muito interessante, uma iniciativa muito bacana, né? Não sei o que vocês acham. Olha, eu gostei muito, não? Igual tenho... eu gostei muito, primeiro porque seria impossível pensar nisso antes. Inclusive, as festas que se chamam prestes, agora levam, por exemplo, essa banda, né? De que prestes, não? Que é umas peças muito, muito diversas. E acho interessante porque também ajudado a entrar a música autóctona em uma franja que antes não chegava. Essa coisa que eu falei, não, começando a chegar a lugares que antes nem imaginaríamos, entrando em seus lugares. Han habido vários grupos que fizeram isso, alguns oportunistas, não? Realmente muito oportunistas, mas ainda assim beneficia a que se divulgue, não? Mas as línguas quechua, aymara, que se difunda entre os jovens, que pode haver um diálogo, sim, com estilos que parece que não teriam relação alguma. Então, me parece interessante essa apropriação. Não sei, tem um exemplo de um menino em Peru que está haciendo tipo música de K-pop, música coreana, pero em quechua, por exemplo. Então, me parece interessante, ¿sabes? Como os jovens empiezan tipo a... Entonces, vamos a ocupar con quechua, con nuestra cultura, con nuestra estética, cosas que nos influencian, ¿no? Porque estamos en un mundo globalizado ¿no? Y hay una imposición a veces, ¿no? De modas, ondas. Y estos jóvenes quechuas, aymaras especialmente, que son como los grupos más grandes, empiezan como, no, vamos a apropiarnos, vamos a hacer en quechua y vamos a hacer de nuestro jeito, ¿no? Hay cantantes que hacen trap también en quechua,
Então, acho super legal isso, não? Essa coisa de incorporar em bar, porque antes Bolívia, não sei se vocês sabem, entre os países quechuas, Bolívia sempre foi o que produziu mais artistas, não? Porque em Bolívia, pese a todo, o racismo era como mais aceito, menos racista que Peru, que Equador, não? Que Chile, que Argentina. E os grupos que fazem música em quechua, mais jovens, agora estão circulando, não? Haciendo turnês juntos. Eu, então, acho uma coisa super legal. Então, acho que realmente a música abre caminhos, abre portas e também construi pontes. Não, demais, né? Cara, eu achei essa música muito legal. Eu acho, enfim, essas iniciativas maravilhosas. Eu acho que tem que ter cada vez mais, porque, enfim, acho que é assim que a gente vai caminhar, palante, assim, né? É isso, né, gente? Enfim, passou super rápido. Papo bom é assim. A gente tá caminhando para o final do programa, mas claro, vai ter o nosso amado quadro Canção pro Fim do Mundo. Vocês aí de casa já conhecem, mas não custa lembrar. O mundo vai acabar, você tem que salvar uma canção da Luzmila Carpio em 2 cenários. Uma você salva pessoalmente, porque você quer salvar, porque ela é importante para você, porque você quer ali viver o apocalipse que, enfim, não parece estar tão longe, né? Ali ouvindo e tudo mais, e uma outra você salva para a humanidade como importância histórica, como uma lição para o mundo que virá. E vamos combinar que as canções da Luzmila parecem todas muito propícias, né, para ensinar algo para um mundo que virá. Eu, Dorinha, nossa querida convidada de hoje, a Giovana, a gente vai escolher uma canção para salvar pessoalmente, mas mais o nosso desafio vai ser chegar num acordo sobre qual deve ser a canção salva para a humanidade. Vamos lá, eu vou seguir aqui os bons modos que o Lucas estabeleceu nesse programa. Eu não vou colocar a Giovana aqui na Berlinda para começar. Então, Dorim, qual é a música que você vai salvar aí para você? Olha, a canção da Luzmila Carpio que eu escolhi para salvar, assim, individualmente, das que eu tive contato, assim, nesse processo de conhecer a obra dela, uma das canções que mais me impactou, assim, é a canção Arauí. Ela é de um disco de mesmo nome, né? Arauí, The Spirit of the Andes, o Espírito dos Andes, um disco de 98. E é a canção que dá nome ao disco, né? É uma música maravilhosa. Arauí, pelo que eu pesquisei assim na internet, é algo como em quechua, né? É algo como poesia ou canto, um canto alegre, uma poesia alegre. Pelo que eu vi, era mais ou menos algo nesse sentido. É uma música lindíssima. E, bom, é Luzmila Carpio, né? Então, parafraseando o que a própria mãe dela disse, ela canta fino, como o fio do cabelo dela, fino, fino, fino. Que é a coisa mais linda do mundo, assim, é uma técnica vocal, mesmo. assim, que quem nunca teve contato com esse tipo de abordagem, de forma de cantar, assim, vá atrás, é uma coisa maravilhosa, muito inesperada, assim, para quem não tem um ouvido acostumado por esse tipo de canto, uma coisa lindíssima, assim, lindíssima. Então, eu salvo a música Arauí. Maravilhosa. Giovana, qual é essa música? Conta pra gente, tô ansiosa aqui. Olha, tem várias músicas lindas, pero honestamente acho que eu deixaria a música que ela faz com o Vico Paredes. Por quê? Porque às vezes quando se fala de música indígena, música autóctona, se pensa em algo assim como que vem no passado. E ela é muito presente. E ela também pode ser muito do futuro. E eu acho que temos... Me gusta muito também porque para mim representa essa união, sabe? De mundos. Nos mundos, sim, nos podemos encontrar em alguns pontos. E essa música, para mim, simboliza isso. São de mundos diferentes, não? Que o rock metal vem dos Estados Unidos, e, bom, tem toda essa trajetória, e vem a música autóctone, vem Luzmila, e se apropria e faz que todo mundo cante em quechua, porque o Vico Paredes canta também em quechua, não? Então, então eu acho que isso é lindo. A mim me parece como se fizesse aquele Vico Paredes sacar essa ancestralidade que tem nele. Então, para mim, essa música é como é muito potente em todos os significados que tem. Ah, maravilhoso. É para se sentir, né? Como você ensinou pra gente hoje aqui, Giovana, muito bonito.
Eu vou salvar uma música que, enfim, eu acho que é uma das minhas preferidas da Ludmilla, que seja, enfim, é muito difícil escolher uma preferida, mas é Bartolina Sissa, que é uma música da Ludmilla que homenageia uma personagem, assim, fundamental para a resistência, enfim, indígena. A Bartolina Sissa Vargas, ela foi uma heroína indígena, aimara, que liderou, assim, numerosas revoltas contra o domínio espanhol em Charcas, que era naquela época parte do vice-reino do Peru. Então eu acho que é uma canção belíssima, assim. Vou destacar um trechinho aqui que eu acho que vale, eu acho que todos vocês que estão ouvindo têm que ir atrás, enfim, das 3 que a gente já indicou aqui, porque são músicas realmente muito maravilhosas. Essa conexão entre essas lutas, né, porque, enfim, a Bartolina fez uma resistência que, enfim, acho que todas as mulheres indígenas ainda fazem hoje, né, então eu acho que é uma música muito importante, muito fundamental, não só pela interpretação da Ludmilla, mas para resgatar essa personagem que precisa ser cada vez mais conhecida e resgatada, assim, para a gente aprender, né? Você que quer brincar, marca a gente, manda um direct, e-mail, enfim, como vocês preferirem, e fala qual vocês vão salvar aí para vocês individualmente. E a gente aqui continua com o nosso desafio de escolher uma que seja a salva aí para o fim do mundo geral, não só para o nosso. Não sei se vocês têm alguma ideia aí, vocês querem sugerir alguma. Ou, enfim, eu também sou super a favor da gente salvar que a Giovanna indicou com o Henrique Paredes, porque, enfim, eu acho que é com o Henrique Paredes, né? Que eu acho que é uma música que representa um pouco toda a fala da Giovanna, né? Desse mundo que pode se conectar, desse mundo que deve, né, criar esses pontos de intersecção. A gente é diferente em muitos aspectos, mas acho que a gente pode encontrar momentos de conexão. Se o Dorin e a Giovanna estiverem de acordo, eu topo salvar essa. Me digam aí. Não, pode ser, pode ser. Eu estava lembrando de uma música que é a Seua e Açucena, não? Que é uma tonada que lança ela. Mas eu acho que a canção do Vico Paredes com ela, né? Para mim, qualquer pessoa que escuta, já em seguida quer escutar mais da Ludmilla. Então, acho que é isso, né? Pessoal, foi ótimo. Muitíssimo obrigada, Lucas Dorin. Muitíssimo obrigado, Giovanna, nossa convidada de hoje. Giovanna, foi um prazer enorme ter você aqui com a gente. Se você quiser divulgar seu @, seus trabalhos são fundamentais, a gente está acompanhando, enfim, gente, a gente vai colocar na descrição do episódio para vocês acompanharem a Giovanna, enfim, maravilhosa. Fica super à vontade, Giovanna. eu indicaria, não, que sigam na página do seu coletivo, que sou parte de um coletivo de mulheres imigrantes, que é a equipe de base WARMI. WARMI significa mulher em quechua e aimara, WARM de Maria, e de igreja é WARMI. E aí vocês vão encontrar nossas redes sociais. Nós fazemos muitos eventos, temos um grupo de músicas, só de mulheres, cantamos também das Laquitas Intimadas. Maravilhoso. Então, podem ter e conhecer e acercar-se mais, não só à cultura andina, sino também à cultura que traz mulheres imigrantes. Maravilhoso. Obrigada, Giovanna. Gente, no próximo episódio, o nosso âncora Lucas Stanislau vai estar de volta. Então, me perdoem aqui a condução não tão boa quanto a do Lucas hoje. Mas fica ligado, porque eu tenho certeza que vocês não perdem por esperar nosso próximo episódio. É isso, super obrigada e até o próximo programa. Tchau. Dorin, você quer fazer mais algum comentário? Nossa, música coreana em quechua, por essa eu não... Ninguém poderia esperar, assim, acho que me pegou muito desprevenido, eu parei ali, assim, eu ainda tô pensando nisso. Gente, que mundo louco, né, cara?